Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Como eu já havia mais ou menos anunciado no domingo passado, pela manhã, entendendo que Deus confirmou aquilo que eu já estava orando, inicio hoje uma série de mensagens falando sobre segredo ou segredos de uma vida frutífera. Por isso que eu pedi para você já ir orando e pedindo ao Senhor para que Ele continue a falar ao seu coração, para que você possa fazer essa reflexão, essa introspecção. E como eu sempre digo, queridos, quando eu pergunto aos irmãos, quando eu me reporto aos irmãos, é porque essas perguntas eu já me fiz, é porque essa introspecção, essa reflexão eu já fiz, porque algumas orações eu já fiz e já estou no processo de algumas mudanças. Então, estamos juntos nessa caminhada. Então, aqui, os estudiosos vão dizer, e os comentaristas, que essa é a última mensagem de Jesus aos seus discípulos. Aqui encontramos, no Evangelho de João, capítulo 15, a última mensagem de Jesus aos seus discípulos. Imagine que Jesus, minutos antes no cenáculo, celebra ali a primeira ceia, né? Comunica que dentre os 12 havia um traidor, comunica que dentro em breve não apenas ele seria traído, seria preso, seria condenado injustamente, seria torturado, né? Seria açoitado e seria crucificado. E aí, depois de tudo isso, ele vai então se dirigir ao Getsemane, que ficava ali no Jardim das Oliveiras, ou no Monte das Oliveiras. O Jardim do Getsemane ficava ali no Monte das Oliveiras, e vai então comunicar essa última mensagem aos seus discípulos. Mas essa última mensagem que ecoa através dos tempos. Essa última mensagem, irmã Cláudia, que não se limita ou não se limitou apenas àqueles 11 discípulos que ali estavam. Essa última mensagem que também é atual para nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus. Jesus muito preocupado sempre com os seus. E o desejo de Jesus, irmã Elisamar, de Jesus para conosco, para com os seus discípulos e discípulas, é que tenhamos uma vida frutífera, que venhamos a produzir muitos, mas muitos bons frutos. E aqui nós encontramos o segredo, ou segredos, né? Porque é uma série de mensagens, segredos de uma vida frutífera. Jesus bem sabia que a mensagem transmitida àqueles homens ecoaria ao longo dos anos, assim como ecoou. E está ecoando, e essa mensagem foi proclamada há mais de 2000 anos. Ou melhor, há 2000 anos atrás, e ainda continua tão atual. Mas vejamos o texto. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Através dessa simples metáfora, que era algo muito familiar na Palestina antiga, todo habitante ali e todo ouvinte, aqueles ouvintes de Jesus entendiam muito bem de vinha, de videira, de plantação. Jesus transmite a eles verdades profundas. E ao longo desses 10 versos, ou ao longo do seu discurso, Jesus cita por 11 vezes o verbo permanecer. Eu tentei, não sei se consegui, mas os irmãos, não sei se perceberam, mas todas as vezes que cheguei ou li o verso permanecer, eu fiz questão de dar uma entoação maior. Se os irmãos fizerem um exercício, irmã Silene balançou a cabeça. Irmã Silene é sempre muito esperta, sempre muito antenada, né? Se os irmãos forem fazer um exercício de exegese e pegar do verso 1 ao verso 10, a partir do verso 4, forem sublinhando quantas vezes aparece o verso permanecer, os irmãos vão ver, pelo menos a minha versão, aparece 11 vezes. 11 vezes. Ou seja, Joaquim, o segredo de uma vida frutífera está onde? Em permanecer. Permanecer ligado à videira, permanecer ligado à vinha. E Jesus vai dizer que ele é a videira. O Pai é o agricultor. E nós somos os ramos, nós somos os galhos. Essa palavra no grego, permanecer, significa perseverar, persistir, continuar. E aí, o desafio é fazer uma autorreflexão para vermos se estamos permanecendo ligados a Jesus. Esse é o grande desafio da nossa caminhada cristã. A cada dia mais perseverarmos firmes com Jesus, persistirmos caminhando ao lado de Jesus. E aí aqui encontramos lições valiosas. Como eu disse, aqui está a última mensagem de Jesus aos seus discípulos antes da traição, prisão, condenação e crucificação. Então, o segredo de uma vida frutífera está em permanecer. Talvez, e aí já é um
diagnóstico, talvez eu e você não estejamos dando muitos frutos e bons frutos, é porque não estamos permanecendo ligados à videira, ligados à vinha, ligados a Jesus. Mas quais são as implicações, Arlene, de estarmos ligados à videira? Porque vimos, está claro, a orientação de Jesus é que possamos estar ligados a Ele. Mas quais são as implicações de estarmos ligados a Ele? Vejamos então, por gentileza. A primeira implicação que eu vejo aqui, permanecer em Jesus, é uma ordem a nós. Está claro no verso 4. É uma ordenança, não é algo facultativo, não é algo opcional. Se desejamos, se almejamos ser crentes frutíferos, precisamos reconhecer o senhorio de Jesus sobre nossas vidas. E aí, talvez aqui já seja a primeira grande dificuldade das pessoas, eu não diria do nosso século, mas das pessoas ao longo dos séculos, das pessoas da época de Jesus. Porque algumas pessoas, e talvez nós mesmos, em alguns momentos da nossa caminhada com Jesus, não conseguimos permanecer ligados a Jesus, porque nós queremos dividir o Jesus. Queremos o Jesus Salvador. Queremos o Jesus que nos garante os céus, ou no garante... o Paulo vai dizer que foi até o terceiro céu, né? Então poderemos dizer os céus, né, irmã Simone? Ou nos garante o céu, ou nos garante a morada eterna, a morada celestial. Queremos o noivo que há de buscar a sua noiva, que somos nós, para habitarmos com ele eternamente. Queremos o Jesus Salvador. Mas aí, irmão Elci, não queremos o Jesus Senhor. Não, o Jesus Senhor não. O Jesus Salvador, esse eu quero, esse eu abraço, esse está comigo. Mas o Jesus Senhor, o Jesus a qual eu me submeto não por imposição, Dulce. Não é por imposição, mas é por decisão. Eu decido me colocar sob o seu senhorio. Então, é uma decisão. Eu agora, então, decido me colocar sob o senhorio de Jesus. E aí eu tenho esse Jesus Salvador, que também é o mesmo Jesus Senhor. E aí, queridos, é uma decisão de livre, espontânea vontade. Estar sob o senhorio de Jesus. Isso é um desafio, até porque a nossa natureza carnal luta contra isso, né? Talvez a gente pode ver isso com relação aos filhos, né? Os filhos têm uma dificuldade grande, e todos nós fomos filhos e pequenos, né? Às vezes os pequenos, os adolescentes, olham assim, parece, eles olham para a gente achando que a gente não foi criança. Mas a gente já foi criança. E alguns muito peraltas, por sinal. E a gente tem uma dificuldade de se colocar sob o senhorio dos nossos pais. O irmão Edson, eu ouvi por alto, sem querer ser fofoqueiro, sabe, irmão Edson? Mas eu ouvi por alto quando estava chegando, o irmão compartilhando no pátio, que descobriu que tinha um amigo que o irmão foi... que tinha um filho que foi seu aluno, né? Assim como alguns aqui, alguns meninos aqui, meninas da igreja, são ou foram alunos o filho da irmã Mônica mesmo, né? O Luiz Felipe foi aluno do irmão Edson, né? E o irmão Edson, como educador, assim como outros aqui, talvez encontre essa dificuldade no ambiente escolar, de alunos que entendam e que se coloquem
sob a autoridade dos professores, né? Reconhecendo, né? Antigamente se dizia, não, professor dentro da sala de aula é a autoridade, ali ele que, sem essa autoridade ditatorial, mas é aquele que, ou é aquela que vai dar as ordens. E hoje em dia a gente vê que, infelizmente, não é bem assim, né? A gente vê casos assim lamentáveis, tristes, de alunos agredindo os professores, não apenas verbalmente, mas fisicamente. Lamentável. Mas o fato é que só é possível dar frutos quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. E aí, querido, e aí, querida, como eu sempre faço, né? Irmão Manuel Pedro Arboez, fico a me perguntar, e já me perguntei algumas vezes, né? E aí pergunto aos irmãos, será que você tem reconhecido o senhorio de Jesus sobre a sua vida? E me permita ser mais específico, sobre todas as áreas da sua vida. Se você pudesse fazer um autoexame agora, será que todas as áreas da sua vida estão sob o senhorio de Jesus? Porque só é possível dar frutos, muitos bons frutos, quem está sob o senhorio de Jesus. Reconhecendo o Jesus Salvador, que também é Senhor. Não há possibilidade de fazer essa dicotomia, essa divisão. Mas também, a outra implicação que percebo em permanecer em Jesus, que é o segredo de uma vida frutífera, irmã Joseli, permanecer em Jesus faz com que nossas orações sejam atendidas. É muito significativo isso. Está lá no verso 7, olha. Dê uma olhadinha lá, novamente. Olha o que o texto diz. Olha o que diz. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, qual o resultado aí? Pedireis o que quiserdes e vos será atendido. Então, quando nós permanecemos em Jesus, automaticamente as nossas orações serão atendidas. Sabe por quê? Porque permanecer em Jesus envolve comunhão com Jesus. Nos tornamos íntimos dele. E como consequência, nós vamos fazer pedidos de acordo com a vontade dele. Quando nós nos tornamos íntimos de alguém, irmã Adriana, nós começamos a facilmente identificar quais são os gostos dessa pessoa, né? E até porque gostamos dessa pessoa, nós vamos querer sempre fazer com que essa pessoa seja agradada, não bajulada, mas agradada. E aí, nessa relação, tomando o cuidado e as devidas proporções, pastor Rafael, quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos identificando aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Porque nós reconhecemos o quê? Que a vontade de Deus para nossas vidas, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ruth sabe tudo de Bíblia, né? Romanos 12. Sabe tudo. Só gente boa de Bíblia. E como eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu vou me alinhando à vontade dele. E aí, quando eu vou pedindo aquilo que eu sei que ele deseja me dar. Assim como, talvez, e aí tomando cuidado de fazer essa comparação, mas um filho vai pedir algo ao seu pai ou à sua mãe. Me recordo de quando criança, tinha crises de bronquite, né? Bronquite asmática, e era
O meu sonho de consumo era tomar banho de chuva, né? Brincar na lama, igual um porquinho, né? Era algo maravilhoso, jogar a bola num campo gramado, dar aquele tibum, né? De bumbum no chão. E eu, mãe, deixa eu jogar bola na chuva. Ela, não, porque ela sabia que se eu jogasse, ela ia, naquela época não tinha nebulizador, isso vai me entregando a minha idade, né? Quase meio século de vida. Não tinha nebulizador nas casas, e a gente tinha que ir 3 horas da manhã pegar um ônibus para ir para o pronto-socorro para fazer nebulização. Então, aquele pedido, né, irmã Simone, que é mãe aí da Julinha e do Arthur, seria negado. Não faz sentido fazer um pedido daquele. Mas quando a gente vai se tornando íntimo e consciente, a gente vai fazendo pedidos que serão atendidos facilmente, que os nossos pais terão prazer em atender. Assim, com Deus, Deus terá prazer em atender. Isso, então, só através da intimidade. Sabe por quê? Alguns pedidos não são atendidos? Talvez alguns dos seus pedidos não estejam sendo atendidos, sabe por quê? Veja lá Tiago capítulo 4, verso 3. Por favor. Tiago fica logo depois de Hebreus, fica fácil de achar aí. Diz assim: pedis e não recebeis. Porque pedis o quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E aí muitos trilham pelo caminho da infantilidade no seu relacionamento com Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus não gosta mais de mim, Deus está sendo injusto comigo. Mas pelo contrário, por Deus gostar de você, por Deus se preocupar com você, porque Deus justamente lhe ama e se importa, que Ele não vai lhe conceder, talvez, o pedido de você ir tomar banho ou brincar na chuva, brincar na poça d'água. Porque justamente Ele lhe ama. E aí, quando nós permanecemos ligados à videira, faremos pedidos que estão de acordo com a vontade do agricultor, que é o Pai. E nossos pedidos serão atendidos. Isso envolve intimidade. Bom, vimos que permanecer é uma ordem. Vimos que permanecer faz com que nossas orações sejam atendidas. Mas permanecer em Jesus também se mostra pela obediência. Quando a gente olha lá para João capítulo 15, verso 10, a primeira parte diz assim: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Ou seja, uma das provas, ou talvez a maior prova, e a obediência, ela é tão extraordinária que também ela envolve fé. Perdão. Ela está ligada à questão da fé também, né? Então, uma das formas de mostrar a minha fé é através da obediência. E aqui Jesus está dizendo que uma das formas de mostrar que eu estou permanecendo no amor é através da obediência aos mandamentos. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Ou seja, só é possível ser frutífero se eu for obediente a Deus. Os servos e servas de Deus agem conforme a orientação que Deus dá. Por isso que tem muita gente que
não está produzindo nada, não está produzindo fruto algum. É só casca, é só folha. Porque quer fazer as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Não quer ser obediente ao Senhor. Os mandamentos de Deus não nos são dados para que venhamos a escolher como um self-service. Esse daqui eu quero, coloco. Ah, esse daqui eu não quero, tiro. Não é assim que funciona. Não vai ser assim que você vai conseguir produzir algo que seja consistente e que venha a dar muitos frutos. Tem gente que começa razoavelmente bem, mas logo, porque leva as coisas tudo muito self-service. Não, não é assim. Não há possibilidade de falarmos, isso eu quero, isso eu não quero. Deus quer, Deus deseja, Deus almeja. O agricultor deseja que venhamos a obedecer todos os seus mandamentos. Assim como a videira, assim como Jesus obedeceu todos os mandamentos. Até o último momento, hoje nós vamos estudar na escola bíblica, né? A crucificação e a morte de Jesus, aquele momento tão difícil, momento mais tenso e mais tenebroso que Jesus enfrentou aqui, o cálice, e ele bebeu aquele cálice. Ele não falou, não, isso aqui eu não quero. E eu quero lhe dizer outra coisa. Todas as vezes que decidimos deliberadamente desobedecer aos mandamentos do Senhor, eu e você estamos trazendo tempestades desnecessárias para as nossas vidas. Tem um personagem na Bíblia que ele é uma ilustração clássica para isso. Jonas. O Jonas é uma ilustração clássica de que todas as vezes que eu e você decidimos deliberadamente desobedecermos aos mandamentos do Senhor, à ordem do Senhor, estamos trazendo tempestades desnecessárias para as nossas vidas. Lembrando, existem tempestades que enfrentamos, Laura Cristina, que não necessariamente são advindas ou são resultado da nossa desobediência. A vida nos apresenta as tempestades, mas existem outras tempestades que elas são consequência da nossa desobediência. E aí, metaforicamente, quer virar vômito de peixe? E você imagine virar vômito de peixe, deve ser algo terrível. Seja desobediente. Quer trazer tempestade desnecessária para a sua vida? Continue trilhando por essa vida de desobediência aos mandamentos do Senhor. Continue. É a receita perfeita para trazer tempestades desnecessárias, além das tempestades que surgem naturalmente em nossas vidas. O Pedro, depois de Jesus perguntar 3 vezes a ele se o amava, Jesus vai dizer o seguinte para Pedro, olha só, a prova de que Pedro realmente estava buscando permanecer firme no Senhor. Veja lá. E esse diálogo, para mim, depois você pode ler com calma esse capítulo todo, mas deixa eu dar um contexto aqui rapidinho.
esse diálogo, para mim, é um dos mais belos, se não o mais belo, que Jesus teve com os seus discípulos. Porque depois que Jesus ressuscitou, ele manda um recado para os seus discípulos, e lá no Evangelho de Marcos, é o único evangelho que diz que Jesus manda o recado aos discípulos e a Pedro. Pedro é o único citado nominalmente. Jesus sabia que existia algumas coisas para serem tratadas com Pedro. Porque Pedro foi o único dos discípulos que negou Jesus 3 vezes. E Pedro falou que não ia negar. E quando Pedro que disse que não ia negar, ele estava falando sério. Ele não estava de historinha, não. Pedro estava decepcionado consigo mesmo. E aí, quando Jesus encontra Pedro, né? Ao Cristo ressurreto, encontra Pedro, aquilo foi um espanto. Pedro talvez pensou que Jesus ia lhe dar uma bronca e tal. E Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta. Né? É claro que os verbos do amor vão mudando, né? Mas Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai dizer, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe. Na terceira vez, Pedro já estava em lágrimas. Senhor, tu sabe que eu... E Pedro amava Jesus mesmo. Pedro era sincero. Pedro não tinha essa de querer ficar encenando, de hipocrisia. Aí, depois desse diálogo, e de Pedro derramar e limpar o seu coração, porque o problema não era com Jesus, era com ele mesmo. Pedro estava, ele que não estava conseguindo ele mesmo se perdoar. Aí veja aí que Jesus vai dizer para Pedro, lá em João capítulo 21, verso 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e levará para onde não queres. Ou seja, a obediência envolve fazer coisas que nem sempre eu quero, mas é o que o Senhor quer. Preste atenção nisso. Obediência envolve, às vezes, fazer coisas que nem sempre eu quero, mas é o que o Senhor quer. Porque aí isso liga ao primeiro ponto. Quem é Senhor da sua vida? É o agricultor ou é você? Porque se for você, você só vai fazer aquilo que você quer. Agora, se for o agricultor, você vai fazer, às vezes, aquilo que você não quer. Mas é o que o agricultor quer. A obediência implica fazer coisas que não necessariamente esteja no seu desejo de fazer, mas que o Senhor lhe mandou fazer. Perceberam? Por isso que tem gente que não produz frutos. Por isso que nós, às vezes, não produzimos frutos. Só queremos fazer aquilo que desejamos, que queremos. Uma das formas de demonstrar o meu amor a Deus é através da obediência. E aí, pensando nisso, nessa frase, permita-me fazer mais uma pergunta a você. Pensando nessa frase, nesse ponto, se você pudesse responder a essa pergunta, analisando esse ponto que eu acabei de tratar, você ama a Deus? Ou você tem demonstrado o seu amor a Deus? Só você tem condições de responder isso, não é? E por último, e não menos importante, permanecer em Jesus envolve comunhão. Eu volto lá para João, capítulo 15, verso 4, para a gente não ficar tão distante do texto.
diz assim, olha. Só aqui no verso 4 aparece 4 vezes o verbo permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Jesus, ou permanecer ligado à videira, tá claro, tá óbvio aqui, né? Envolve comunhão. E há uma pergunta: como pode o ramo ou galho, que somos nós, dar frutos se não estiver ligado à videira? Somente estando ligado à videira que teremos condições de dar frutos. E aí, quando eu penso em comunhão, isso me leva logo a uma palavra no grego que justamente significa comunhão, koinonia. E koinonia envolve essa comunhão a nível vertical, que é o meu relacionamento com Deus, mas também envolve esse relacionamento horizontal, que é o meu relacionamento com outros irmãos, com os outros crentes. Porque uma das formas até mesmo de podermos avaliar se estamos em comunhão com Deus é através da minha comunhão com o outro. Porque aquele que diz, e a gente vai ver um texto que fala sobre isso, que tem comunhão com Deus, que é íntimo de Deus, mas que não se relaciona bem com seus irmãos, tem alguma coisa errada. Ou melhor, está tudo errado. É o que a Bíblia diz, tá bom? Vejamos lá, 1 João capítulo 1, verso 3 e verso 7. Penúltimo texto que eu quero ler com os queridos nessa manhã. Já encaminhando para o final. Olha o que diz. 1 João, capítulo 1, verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, ou seja, essa comunhão no nível horizontal. Ora, verso 7. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E aí, quando a gente vai lendo essa primeira epístola de João, ele vai dizer que aquele que diz, né, que tem comunhão com Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Olha só. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, uma coisa está ligada à outra, está amalgamada à outra. Não há possibilidade de você dizer, eu tenho comunhão com Deus, mas não tem comunhão com os seus irmãos. Não é por acaso que a última oração que Jesus fez em prol dos seus discípulos, sabe o que Jesus vai pedir? Vamos ver a última oração que Jesus fez antes de ser traído, de ser preso, condenado e crucificado. A gente viu a última mensagem, está vendo a última mensagem, né? Veja lá, João capítulo 17, e aí é o último texto. A última oração em prol dos seus discípulos. João 17, verso 20 e 21. Por favor. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Dá uma paradinha aí.
Jesus é tão extraordinário que ele não apenas está orando por aqueles discípulos que ali estão, mas ele orou pela gente. Porque ele vai dizer, olha, por aqueles que vierem a crer em mim. Isso envolve quem? Envolve a mim e você. Envolve a todos aqueles que, ao longo da história, vierem a crer nele. Aí o verso 21, olha só o que ele vai pedir. A fim de que todos sejam o quê? Um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, esse verso aqui é de uma riqueza, porque a maior prova de que Cristo veio ao mundo está na nossa unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E o que vem antes? Quando a gente é um. Quando a gente vive em comunhão. Quando a gente vive em unidade. Então, permanecer em Jesus envolve comunhão. E comunhão, não há possibilidade de dizer, só comunhão com Deus e descarta a comunhão com os irmãos. Está amalgamado. Está tudo junto. Por isso que a quebra da comunhão com um irmão ou uma irmã em Cristo indica que a minha comunhão com Deus está sendo comprometida. E ainda mais, é impossível estar ligado à videira, que é Jesus, sem estar ligado à igreja de Jesus, sem estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. É impossível estar ligado à videira sem estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja, que são os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Uma pessoa que está em comunhão com Deus, que busca comunhão com Deus, há de buscar comunhão com seus irmãos. A minha última pergunta para você nessa manhã é: você tem buscado essa koinonia? Por isso, o meu desejo, a minha oração e um dos meus grandes desafios enquanto estou pastor dessa comunidade é que a gente mantenha a nossa comunhão. Um dos meus grandes receios, medos, é que algo possa abalar a nossa comunhão. Até porque Jesus já disse que um reino ou uma casa dividida não subsistirá. Isso é extremamente nocivo em qualquer ambiente. No ambiente familiar, num ambiente de escola, num ambiente de trabalho, num ambiente comunitário de comunidade de fé. Por isso, irmãos, busquemos a cada dia viver em comunhão, koinonia. Isso envolve esse relacionamento vertical e há de refletir no relacionamento horizontal. Qual o segredo de uma vida frutífera? Bom, é permanecer ligado à videira. Quais as implicações? Reconhecer o senhorio do agricultor de Deus sobre a minha vida. A cada dia mais estar íntimo de Deus, e aí eu vou orar e os meus pedidos serão atendidos, porque eu vou orar aquilo que Ele deseja me conceder. A cada dia mais demonstrar o meu amor a Ele através da obediência. O meu amor para com Deus há de me conduzir ao caminho da obediência. E por último, e não menos importante, buscar comunhão com Ele e automaticamente com os meus irmãos.